Senhor nosso Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, Tu sabes a minha necessidade, a necessidade da Tua igreja, o que nós precisamos, Senhor, o que nós precisamos ouvir esta noite, Senhor. Deus glorioso, estamos, Pai. Senhor, na Tua presença, somos vasos, somos ovelhas do Teu pasto, Senhor, e precisamos de Ti, Senhor. Deus glorioso, Usa, Senhor, Pai. este vaso esta noite para trazer a mensagem da Tua palavra. Ele não veio ocultar nada, Senhor, de nós, Senhor, mas que tudo que Tu colocou no coração dele, Ele entrega esta noite para nós, porque bendito, nós Deus, queremos a salvação, nós queremos andar contigo, nós queremos obedecer a Tua Deus palavra. bendito. Graças a Deus, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar aqui. Motivo de muita alegria estarmos nessa noite na casa de Deus, orando, cantando, adorando o santo e bendito nome de Jesus. É muito bom nós podermos nessa noite também meditar na santa e bendita palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é aquela que nos conforta, que nos alegra, que nos inspira, que nos fortalece, que nos faz permanecer de pé, que nos faz ser fiel a Jesus. Nós precisamos, cada dia que passa, cada dia, irmãos, nós precisamos nos renovar na palavra de Deus, nas profundidades das profecias bíblicas, para fortalecer a nossa alma, nosso corpo, nosso coração, porque os irmãos disseram aqui, os dias são maus, não é? Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, são cansativos, né? E nos sugam as nossas forças, as nossas energias, né? Os dias são difíceis para resolver problemas familiares, para resolver problemas profissionais, para resolver problemas de relacionamento, né? Estamos vivendo no limite das coisas, né? Vimos aí o irmão falando de alguém que pedia oração, que está com problemas familiares, relacionado ao sentimento, e quase que todas as pessoas. Essa semana eu ainda conversava com alguém que estava tendo o seu casamento se ruindo, e essa pessoa demorou para querer tomar uma decisão, para querer reagir, e quando decidiu reagir, parece que já estava tarde demais. Mas eu mostrava para ele que, por dentro da palavra de Deus, nada está perdido. Aleluia. Para o homem, a Bíblia diz que parece impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Às vezes, né, no nosso olhar, parece que não tem mais jeito. Às vezes, né, na avaliação do exame, parece que não tem mais volta. Mas aí, aqui nós vimos na palavra de Deus que para Ele todas as coisas são possíveis. E o nosso Deus, Ele é especialista em coisas impossíveis. O possível a gente faz, o possível a gente se junta, né? A gente se fortalece junto e vai à luta. O possível a gente consegue fazer, mas o impossível Deus faz. Aleluia! Nós estamos nessa noite aqui reunidos em nome de Jesus. E esse nome é poderoso. Esse nome tudo pode, tudo faz. E é sobre esse nome que nós estamos reunidos nessa noite. É sobre o nome de Jesus que os irmãos cantaram, que nós cantamos, né? E nos confraternizamos cantando aqui para exaltar o nome de Jesus. Aleluia! Eu trouxe uma palavra, irmãos, aqui no meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Que está em 1 Crônicas, no capítulo de número 28, né? O versículo de número 9. 1 Crônicas
28 e 9. Aleluia. Graças a Deus. Fazia bastante tempo que eu não vim aqui. Eu estava olhando ali na praça. Que coisa linda que está essa praça aqui, né? Muitos cultos a gente já fez ali, né, irmãos? Muitos cultos. Ao longo de muitos anos já fizemos campanha, cruzada, culto ao ar livre. Eu vi que está linda essa praça para a gente fazer um barulho ali uma hora dessa, trazer uns músicos, irmãos que tocam. Esse tipo de louvor atrai as pessoas, né? A música chama a atenção das pessoas. E depois a gente traz uma palavra, um lugar muito maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se deixares, rejeitar-te-á para sempre. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Este versículo que nós lemos é uma parte da história do reinado do rei Davi. Quando nós olhamos a história de Davi, e vimos que ele, desde menino, Deus já tinha um propósito na vida desse moço. Desde quando ele era menino, quando o profeta vai na casa de Jessé, o belemita, que morava em Belém, Deus manda o profeta ir na casa de Jessé ungir um dos seus filhos para ser rei em Israel. Quando o profeta chega na casa de Jessé e começa a olhar os filhos de Jessé, diz a história que cada um era mais formoso do que o outro. Pelo que se lê a história, Jessé e os seus filhos eram de uma família bem abastada. E esses filhos estavam ali na volta do pai, todos bem vestidos, de boa aparência. Isso chama tanto a atenção do profeta que ele, ao olhar o primeiro filho de Jessé, ele já achou que era o escolhido. Mas Deus disse para o profeta: tu vê o lado de fora, você está vendo a aparência, mas eu olho o coração. Aleluia! E o profeta perguntou para Jessé, disse assim: estão todos os teus filhos aqui? Todos estão aqui? E o pai disse assim: não, tem um aí, o caçula. Mas ele não anda aqui dentro da casa, ele está lá cuidando das ovelhas, está lá no campo, né? Talvez fazendo o serviço dos empregados, ele está lá. E era justamente aquele que estava no campo, cuidando das ovelhas, que Deus se agradara para lá na frente, lá no futuro, se tornar o rei em Israel. E quando nós olhamos a história de Davi, os feitos de Davi, as vitórias de Davi, né? O que Deus fez na vida de Davi, fazendo com que o reino de Israel crescesse. Deus bendito. Mas quando nós olhamos aqui neste versículo, já é no final da sua vida. Lá quando ele já estava encerrando a sua passagem aqui na terra, ele já não era mais aquele jovem, aquele moço, ele agora estava aqui, já prestes a partir para a eternidade. E diz o texto que Davi começa a dar as últimas instruções, ele começa a dar conselho aos príncipes, aos nobres,
Ele agora chama a elite de Israel, os príncipes de Israel, os nobres de Israel, e começa a dar instruções, dando a entender que estava se encerrando, né, o seu reinado, e que agora alguém iria assumir. E ele estava ensinando, dando as diretrizes à nobreza que governava Israel naquela época. E ele então dá conselho aos príncipes, ele dá conselho aos nobres, e depois que ele aconselha a todos, diz o texto aqui que ele chama o seu filho: e tu, meu filho Salomão. Aleluia! Né? Ele diz aqui: conheça o Deus do teu pai. Oh, glória a Deus! Quantas vezes talvez esse menino Salomão, na infância, via os feitos que Deus havia realizado no meio de Israel através de Davi. Deus bendito. Aleluia! Quantas vitórias, quantos milagres, né? Ele viu o reinado do seu pai ter através de Jeová. Aleluia! E agora Davi olha para ele: você vai ser o meu sucessor. Salomão, você vai assumir o trono daqui a pouquinho. E o que eu quero que você faça, Salomão, é que você conheça o Deus do teu pai. E é muito interessante isso para nós, os crentes, nessa noite que estamos aqui, que a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, né, os nossos irmãos de sangue, possam conhecer o nosso Deus. Aleluia! Tá? Os irmãos que estão aqui, as irmãs que estão aqui, nós, irmãos, que a nossa família, os nossos parentes, que nos veem às vezes esporadicamente, aleluia, que eles possam conhecer o Deus que nós servimos. aleluia, E às vezes, se tem uma coisa que às vezes o familiar não quer, é conhecer o nosso Deus. Porque às vezes nós somos tão chatos, tão problemáticos, tão radicais, tão duro na ação do Evangelho, que familiares nossos não querem conhecer Jesus, porque eles olham às vezes para o nosso comportamento e dizem assim: se esse é o Deus, eu não quero conhecer esse Deus. Não é? Mas que a nossa família, que nós, irmãos, possamos olhar para a nossa família e olhar para eles e dizer: olha, você deve, você precisa conhecer o Deus teu filho. Não é? Ele olha para o filho e diz: e tu, meu filho Salomão, conheça o Deus do teu pai. Olha, se tu buscar ele, tu vai achar. Agora, se tu rejeitar ele, ele também rejeitar-te-á para sempre. Então Davi mostra aqui, e eu circulei aqui, duas principais palavras que ele deixa nesse versículo. O primeiro, ele diz assim: e tu, meu filho Salomão, conheça. Então, conhecer a Deus, né, é ter um conhecimento prático da sua pessoa, dos seus caminhos, e permanecer em uma profunda comunhão com Ele. É conhecer Ele pessoalmente. Aleluia. Conhecer a Deus aqui é na prática, não na teoria. Às vezes na teoria, né, na palavra, na escrita, na teoria, a gente é muito bom. A gente conhece Deus, né, na teoria, na teologia, nos textos, muito bom. Mas o que Davi fala aqui é que nós devemos conhecer a Deus de uma forma prática. aleluia. Nós temos uma profunda comunhão com Ele. Isso significa conhecer a Deus na nossa vida, na vida cristã. Conhecer a Deus é permanecer em uma profunda comunhão com Ele. Aleluia. Aleluia. É conhecer Ele pessoalmente, é provar dos seus milagres,
das suas maravilhas, Aleluia. dos seus feitos, é saber que se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando a gente conhece a Deus de forma prática, né, a sua pessoa, o seu caminho, e quando a gente permanece nele numa profunda comunhão, o resultado que ele faz para nós é o que menos importa. Aleluia. Porque a gente sabe quem é o nosso Deus. Deus bendito. Por que que muitas pessoas desanimam? Por que que muitas pessoas param no caminho? Porque eles esperam algo ou alguém, né, de forma equivocada, apresentou a eles um evangelho subjetivo nessa terra e as coisas não aconteceram e agora ele se distanciou de Deus. Mas quando a gente prova desse Deus de forma prática, Ele curando, Ele continua sendo Deus, e Ele não curando, a gente continua sendo Deus. Deus bendito. Talvez algum dos irmãos já tiveram a experiência de visitar um irmão enfermo, com uma doença terrível, e a gente vai lá para orar, para querer que o Senhor faça um milagre, tire ele daquele leito de enfermidade, e isso não acontece, e a gente vai lá visitar e parece que a gente sai mais fortalecido do que o enfermo que está no leito de enfermidade, porque aquela pessoa que está enferma, ele tem uma profunda comunhão com Deus, que para ele a cura é o que menos importa. Deus bendito. Até porque para nós, o salvo, às vezes a enfermidade nada mais é do que a porta que vai nos levar mais rápido aos braços do Pai. Quando nós temos uma profunda comunhão e um conhecimento prático, a cura da nossa enfermidade é o que menos importa. Não é? Nunca tiveram essa experiência de visitar alguém que serve a Jesus, e a gente vai lá orar, e aí a doença está ali, é algo sério, é algo grave, não é? Mas a gente vê no agir daquela pessoa a alegria da salvação. E ele sabe que quando os olhos dele se fecharem ali, vai abrir na eternidade nos braços do Pai. Deus vivo. Davi mostra aqui outra palavra. A primeira ele diz assim: conhecer a Deus. A segunda ele fala em buscar a Deus, né? Ele diz aqui: e tu, meu filho Salomão, conheça o Deus do teu pai. Depois ele diz mais lá embaixo, né? Ele diz assim: se o buscares, será achado de ti. Buscar a Deus, irmão, significa desejar a sua graça, o seu reino e a sua retidão. Aleluia. Isso é buscar a Deus, né? É buscar a sua graça. O que Deus, né? O que Jesus disse para o apóstolo Paulo? Paulo, a minha graça, Glória a Deus. Aleluia. né? A minha graça, né? Aleluia, que nos fortalece, a minha graça. E aqui buscar a Deus significa desejar ter a sua graça. Deus. E coisa mais Aleluia. linda quando nós, os crentes, temos a graça de Deus. Nós entramos e saímos em qualquer ambiente e nós temos a graça de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a E Deus. aqui, irmãos, buscar a Deus significa desejar a sua graça. Aleluia. Buscar a Deus quer dizer aprender e conhecer os seus mandamentos. Buscar a Deus significa descobrir o que Ele quer de mim. Entendeu? Buscar a Deus é saber o que Ele quer da gente. Né? Deus sabe muito o que nós queremos dele. Né? Os crentes, né? As pessoas que vêm na igreja, na sua grande maioria, todo mundo sabe o que quer. Né? Mas agora nós precisamos buscar a Deus, significa desejar e descobrir o que Ele quer da gente. O que nós queremos dele, Deus está saturado disso.
Porque se a gente é bom, é para pedir, né? Nós somos muito bons, é para pedir, né? Nós oramos aqui, eu cheguei mais tarde, mas o culto de oração, né? Todos dobraram o joelho e oraram, e certamente não escapou um aqui que não pediu algo. Deus bendiga. Já notou que a gente gasta 80% às vezes pedindo, né, algo para Jesus? Mas se nós gastasse o mesmo tempo que a gente usa para pedir, nós usássemos para agradecer e para conhecer o que Ele quer da gente, às vezes o resultado era muito maior. A bênção seria muito maior. Então, buscar a Deus é aprender os seus mandamentos, é descobrir o que Ele quer da gente. Nós precisamos, irmãos, através de buscar a Deus, é adorar a Deus com uma devoção sincera. O que Ele quer de nós é sinceridade. Aleluia. O que nós estamos vendo no mundo afora hoje, no mundo religioso afora hoje, é muita coisa menos a sinceridade. E Deus quer que nós o adoramos com uma sinceridade, que nós venhamos servir a Ele com uma mente disposta. Nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, né? Para que através da busca dEle, o vazio do nosso coração seja preenchido, né? E buscar a Deus é desejar ser fiel a Deus, né? É jamais desanimar. Então é isso que Davi falou para o seu filho Salomão, quando ele se aproximava para ser rei em Israel. Ele dizia: buscar a Deus é descobrir o que Ele quer da gente. Você já parou para pensar o que realmente Deus quer de nós? Será que Deus está satisfeito com o que nós estamos fazendo? Né? Será que Deus olha para nós, se Jesus hoje levantar do trono, né? Se Deus lá no trono, levantar do trono e olhar para nós aqui na Coab, e olhar para mim, olhar para o Elgio e dizer assim: foi para isso que eu morri? É para isso que eu morri? É por isso que você está fazendo? É isso? Será que se nós olhássemos nessa noite para dentro de nós, a nossa atitude de conversão, a nossa atitude de conhecer a Deus, a nossa atitude de buscar a Deus, será que isso que a gente está fazendo é isso mesmo que Deus deseja? É isso mesmo que Deus quer? Eu estou aqui fazendo exatamente o que Deus quer que eu faça? A minha vida cristã, a minha vida de crente, o culto hoje é de ensino da palavra, né? Então, vamos aprender juntos, irmãos. Se Deus olhasse para nós nessa noite, será que Ele estaria satisfeito com a minha vida cristã, com aquilo que eu estou oferecendo para Ele? Será que eu estaria agradando a Deus? Será que a minha busca é exatamente essa que Ele quer? Será que a nossa postura cristã é exatamente como Deus espera de nós? Ou a gente se perdeu pelo caminho? Ou alguém se perdeu pelo caminho? Ou não é nada disso que o Senhor quer das nossas vidas? Porque uma coisa é nós sermos crentes das 8 horas às 9h30, das 7h30 às 9 horas. Isso, né, com a Bíblia debaixo do braço, né, cantando um hino, adorando, louvando. Mas quando sai daquele portão para fora, ou antes de entrar daquele portão para dentro, como era a nossa vida cristã? Como está a nossa vida cristã quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, quando nós estamos sozinhos, que nem a nossa esposa, nossos filhos estão na nossa volta, só nós. Como está? Nós estamos enquadrados dentro do projeto de salvação que Deus quer para nós? Ou nós estamos fazendo e agindo, né,
de outras formas que Deus lá de cima está olhando. Aleluia. Né? Já parou para pensar? Que assim como nós temos um filho pequeno em casa, a gente não tira o olho desse filho, né? Quem tem criança pequena sabe, não dá para deixar ele sozinho, porque eles fazem coisa. Eles se machucam, eles vão fazer peraltice. E às vezes até o filho adulto, o filho grande, né? Também, enquanto não chega, o pai não dorme, a mãe não dorme, enquanto não não toma um rumo firme na vida, não sai da visão dos pais, do alcance dos pais. A mesma coisa é de Deus para nós, irmãos. Deus olha para nós como nós olhamos para os nossos filhos. Deus cuida de nós como nós cuidamos da nossa família, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. A mesma preocupação e dedicação que a gente tem com os nossos, Deus, na sua glória, tem para conosco. E muitas vezes a gente não se dá conta, mas Deus está lá olhando aonde eu estou indo, o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo. E Ele olha e diz: não foi para isso que eu morri, não foi para isso que eu dei a minha vida. Então nós precisamos ouvir os conselhos da palavra de Deus e buscar a Deus, né? E conhecer a Deus. Eu quero conhecer esse Deus que a Bíblia diz que vai me levar para o céu, que a Bíblia diz que perdoa os meus pecados. Eu quero conhecer esse Deus, né? E não é com muito, né, alarido, não é com, independente se a igreja é grande, se a igreja está lotada, ou se nós estamos entre 2 ou 3. Nós precisamos saber que a palavra de Deus é como o Senhor falou aqui, que eu disse há muitos anos atrás. A palavra de Deus nada mais é do que nos preparar para ir morar no céu. Aleluia. Entendeu? A palavra de Deus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, é nos garantir o direito de vida eterna. Entende? E a palavra de Deus, a nossa busca na palavra de Deus, a nossa vinda nos cultos, nada mais é de que preparar e alimentar a nossa alma para a eternidade. É claro que a palavra de Deus nos guarda nesta terra, nos abençoa nesta terra, tem bênçãos nesta terra, mas a prioridade do Evangelho, a primazia do Evangelho é salvar o homem. O que Jesus veio fazer na terra, irmãos, foi perdoar os nossos pecados para nós podermos voltar a viver com Ele na eternidade. O resto é brinde, é presente, é prêmio. Prosperidade, vida agradável nessa terra, são plus que Deus dá para o homem. Aleluia. Mas a primazia do Evangelho é nos perdoar os nossos pecados e escrever o nosso nome no livro da vida para a gente ir morar no céu. Então nós não podemos nos esquecer da eternidade. Até porque aqui na terra é 100 anos, 90 anos. Mas o que Deus tem para nós é na eternidade. É algo eterno, onde nós vamos passar a eternidade. Então essa é a preocupação que nós precisamos, é conhecer a Deus e buscar a Deus. Nunca deixe de fazer isso, irmão. Deus pode te abençoar nessa terra e você ter o melhor que essa terra tem para oferecer. Não esqueça de conhecer a Deus e de buscar a Deus. Nunca deixe de conhecer a Deus e de buscar a Deus. Você